começar a nossa aula sobre doença celíaca e constipação na infância, uma aula com 2 temas da pediatria. E a gente vai começar falando sobre a doença celíaca, que é uma enteropatia crônica do intestino delgado que tem um caráter autoimune e ela é desencadeada pela exposição dietética ao glúten e é uma doença poligênica ligada ao HLA-DQ2 e o HLA-DQ8. De manifestações clínicas, as crianças normalmente têm um quadro do trato gastrointestinal. Normalmente são sinais e sintomas de má absorção intestinal, como, por exemplo, esteatorreia, distensão abdominal. As crianças podem ter quadro de vômitos, alterações no padrão das fezes, anorexia e, a longo prazo, podem evoluir com comprometimento pôndero estatural. As manifestações clínicas também podem estar relacionadas a alterações cutâneas, como, por exemplo, xerodermia, alterações em cabelos. Essas crianças podem ter edema por hipoproteinemia e podem ter lesões purpúricas por má absorção da vitamina K. E no quadro histológico, a gente tem alterações na mucosa jejunal, que são alterações que a gente fala de aspecto celíaco. Normalmente, essa mucosa tem ausência de vilosidades, ela está achatada e com hiperplasia de suas criptas. E a gente percebe que a criança tem uma remissão clínica e remissão histológica quando o glúten é retirado da dieta e há uma recorrência clínica histológica após a reintrodução do glúten. Existe a forma não clássica, pessoal, que normalmente a gente nem costuma dar o diagnóstico, porque essas crianças são monossintomáticas, oligossintomáticas ou às vezes nem apresentam sintomas. Muitas vezes elas não têm nem manifestações digestivas. E diante de uma criança que a gente faz a suspeita de doença celíaca, a gente tem que afastar alguns diagnósticos diferenciais. E eu trouxe alguns dos principais, como, por exemplo, fibrose cística, parasitoses, desnutrição primária, infecções e alergia alimentar. Eu dou o diagnóstico a partir do quadro clínico que a gente já comentou e a partir dos testes sorológicos. Aí eu vou lançar mão dos anticorpos anti-endomísio IgA, a antitransglutaminase tecidual IgA e eu não posso esquecer de dosar a IgA total, porque essa criança pode ter uma deficiência de IgA e aí todos os seus subtipos também vão estar abaixo do valor, dos valores da normalidade. Mas aí eu chamo a sua atenção que o padrão ouro para o diagnóstico é a biópsia intestinal. Normalmente a biópsia intestinal é da 2ª e da 3ª porção do duodeno. Não se esqueça disso, o padrão ouro é a biópsia intestinal. E qual é o tratamento para a doença celíaca? O tratamento é uma dieta sem glúten, é uma dieta restritiva e aí a gente vai orientar que a criança não consuma alimentos como trigo, centeio, cevada e os seus derivados, aquela dieta que não tem glúten. Eu não posso esquecer também de tratar as deficiências nutricionais, principalmente aquelas por má absorção, e eu também não posso esquecer que essa criança precisa ter um acompanhamento multiprofissional, com psicólogo, nutricionista, com toda a equipe multiprofissional junto com essa criança. Vamos lá para a nossa primeira questão, que é da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu de 2018. Um lactente de 15 meses apresenta pouco ganho de peso e história de diarreia intermitente. Na suspeita de doença celíaca, quais são os exames de investigação e conduta? Então, perceba que a gente tem uma criança de 15 meses que não está ganhando peso adequadamente, tem uma diarreia intermitente. Eu suspeitei de doença celíaca. Como é que eu vou conduzir essa investigação? Vamos lá, letra A. Antigliadina IgA e prescrever dieta sem glúten? Não, pessoal, a gente não vai prescrever dieta sem glúten antes de confirmarmos o diagnóstico. Letra A está errada. Letra B. Antitransglutaminase IgA, prescrever dieta sem glúten, reavaliar em 1 mês. Não, volto a dizer, a gente não vai prescrever dieta sem glúten, uma dieta de exclusão, sem a gente fechar o diagnóstico. Letra B errada. Letra D. Antitransglutaminase IgG, não, a gente viu que é IgA. Vamos lá, prescrever dieta sem glúten também não. E depois, prescrever dieta sem glúten por 15 dias e biopsiar a mucosa intestinal, não,
a gente não vai prescrever dieta restritiva antes de fechar o diagnóstico. A resposta é a letra C, que diz o seguinte: antitransglutaminase IgA e, quando positivo, solicitar biópsia de mucosa intestinal, que eu volto a te dizer que é o exame padrão ouro para o diagnóstico dessa doença. Próxima questão, de 2016, da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás. Diz o seguinte: um portador de doença celíaca pode ingerir a seguinte substância. Vamos lá. Pulei a letra A. Letra B, malte. Letra C, trigo. Letra D, aveia. E letra A, arroz. Pessoal, as crianças que têm doença celíaca não podem consumir malte, trigo e também não podem consumir aveia pelo risco de contaminação, pelo risco de ter glúten, mas elas podem consumir o arroz. Eu trouxe essa questão porque ela é um pouco mais específica, ela fala um pouco de alimentos, mas só para você ter em mente que as bancas também cobram esse tipo de questão. Então, se lembre, malte, trigo e aveia não devem ser consumidos pelas crianças que têm diagnóstico de doença celíaca. Vamos lá para o segundo tema da nossa aula, que agora é constipação, tema super frequente na pediatria. E de conceito, a constipação nada mais é do que a diminuição do número de evacuações com alteração na consistência das fezes. Normalmente são fezes mais endurecidas e normalmente as crianças têm dificuldade evacuatória. E a constipação, ela tem um pico nas crianças que estão na fase pré-escolar, mas ela também pode ter início antes do primeiro ano de vida. E eu quero que você saiba de um conceito chamado constipação funcional, que é aquela constipação presente numa criança que não tem nenhuma patologia orgânica associada. Eu digo que a constipação é do tipo crônica, quando ela se estende por mais de 8 semanas, e eu digo que ela é não tratável, quando eu faço uma terapia adequada por mais de 3 semanas e a criança não melhora. Vamos lá, a gente vai dar o diagnóstico da constipação na criança a partir dos critérios de Roma 4. E aí, eu preciso ter em mente se a criança tem menos de 4 anos ou mais de 4 anos. Eu sei que isso aqui é super chato, ficar decorando os critérios, mas você precisa só ter em mente, não precisa decorar. Vamos lá. Para as crianças menores de 4 anos, eu dou o diagnóstico de constipação com a presença de 2 ou mais dos seguintes critérios durante um período mínimo de 1 mês. E vamos lá para os critérios. Primeiro, 2 ou menos evacuações por semana, história de retenção excessiva das fezes, história de evacuações dolorosas ou endurecidas, presença de grande massa fecal no reto e história de fezes de grande diâmetro. Para aquelas crianças que já têm um treinamento esfincteriano, eu preciso ter pelo menos um episódio de incontinência fecal por semana e história de fezes de grande diâmetro que obstruam o vaso sanitário. Se o meu paciente tiver 4 ou mais, 4 anos ou mais, eu vou dar o diagnóstico a partir de 2 ou mais dos seguintes critérios, pelo menos uma vez por semana, durante um período mínimo de 1 mês, mas eu preciso excluir o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Vamos ver quais são os critérios. São bem semelhantes. O primeiro é a presença de 2 ou menos evacuações no banheiro por semana, pelo menos um episódio de incontinência por semana, postura retentiva ou retenção voluntária, evacuações dolorosas ou endurecidas, presença de grande massa fecal no reto e fezes de grande diâmetro que obstruam o vaso sanitário. Aí você me pergunta, eu já entendi, já sei o que é, já sei diagnosticar, mas o que causa a constipação na pediatria, nas crianças? Pessoal, as causas são muitas, é algo multifatorial. A criança pode ter medo, pode ter falta de interesse, ela pode querer brincar, se divertir e deixa de ir ao banheiro, acaba prendendo mais o cocô. Pode ficar ansiosa, ela pode ter uma alteração na habilidade para evacuar e a dieta inadequada também está relacionada com a constipação, principalmente dieta pobre em água e pobre em fibras. Vamos lá. O diagnóstico de fezes
impactadas de impactação fecal, ela pode ser dado ainda no exame físico. Eu posso fazer uma palpação abdominal e perceber a presença de fezes endurecidas, principalmente em fossa ilíaca esquerda. No toque retal, eu também posso ver a presença de fezes endurecidas na ampola retal e a radiografia de abdômen também pode me mostrar esse achado. Eu quero muita atenção para os próximos slides, porque eles vão falar sobre a doença de Hirschsprung, ou também conhecida como megacólon congênito aganglionar. Pessoal, tem muitas questões sobre esse tema que falam sobre a doença de Hirschsprung. Aí você me pergunta, o que é a doença de Hirschsprung? A doença de Hirschsprung é uma doença que está relacionada com a ausência dos neurônios intramurais dos plexos parasimpáticos, que são aqueles dois plexos, Meissner e Auerbach. Normalmente o acometimento é do reto e do sigmoide e a minha ampola retal vai estar vazia. Aí como é que a criança vai se manifestar? Quais são as principais manifestações clínicas? Normalmente a criança tem uma distensão abdominal após o nascimento, tem vômitos, normalmente vômitos biliosos, e a criança, logo ao nascer, tem um retardo para a eliminação do mecônio. Normalmente há uma liberação retardada, normalmente acima de 48 horas após o nascimento, e isso na ausência de fatores obstrutivos. A longo prazo, essa criança pode ter um quadro de constipação, um quadro de encoprese e um déficit pôndero-estatural. Como é que eu dou o diagnóstico da doença de Hirschsprung? Eu vou associar o quadro clínico que a gente já viu, vou lançar mão do enema opaco, que eu vou ver o chamado cone de transição, que nada mais é do que uma alteração, há uma dilatação proximal e um estreitamento distal do reto e do sigmoide a partir do enema opaco, mas o padrão ouro é a biópsia retal, em que eu vou ver células aganglionares. Não se esqueça disso, o padrão ouro é a biópsia retal. E eu preciso diagnosticar o quanto antes, porque o tratamento é cirúrgico. E qual é o tratamento da constipação de uma forma geral? Se a criança tiver fezes impactadas, eu vou fazer a desimpactação das fezes. Eu preciso orientar modificações de hábitos de vida, modificações comportamentais, alterações dietéticas e eu vou prescrever o uso diário de laxativos. Vamos lá, respirem que já está acabando. Vamos para as nossas últimas questões sobre esse tema. Secretaria do Estado de Saúde do Maranhão de 2018. Vamos lá. Lactente de 10 meses apresenta quadro intermitente de distensão abdominal e vômitos biliosos associado a retardo no crescimento. Na história neonatal, apresentou retardo na eliminação de mecônio, evoluindo com constipação crônica. O diagnóstico mais provável somente para esse caso é... Vamos lá, pessoal. Ó, tem uma criança de 10 meses com distensão abdominal, vômitos biliosos, retardo no crescimento, retardo na eliminação do mecônio com constipação crônica. Parece que a banca viu os nossos slides. Gente, isso é clássico da doença de Hirschsprung. Não se esqueça disso. Não é atresia de ânus, não é malrotação intestinal, não é constipação funcional, não é volvo. É típico da doença de Hirschsprung. E as provas, as questões se repetem e elas normalmente não deixam dúvida para o diagnóstico de doença de Hirschsprung. Vamos para a próxima. Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro de 2015. Responsável de paciente de 7 anos relata que a criança evacua uma vez a cada 9 dias e frequentemente suja a roupa íntima com fezes líquidas, e isso há cerca de 3 anos. O exame físico revela impactação fecal. Considerando-se o diagnóstico de constipação intestinal funcional, a melhor conduta nesse momento perceba que eu tenho uma paciente de 7 anos que já tem um diagnóstico de constipação intestinal funcional há cerca de 3 anos e vem para você com um quadro de impactação fecal. E aí a questão te pergunta o que fazer diante de uma criança com impactação fecal. Vamos lá para as alternativas. Letra A, realizar colonoscopia? Não, eu não vou nem comentar, não tem sentido nenhum fazer colonoscopia nesse caso. Letra C, pulei a letra B. Letra C, realizar tomografia computadorizada de abdômen?
Não, não tem também indicação nenhuma desse exame. E letra D, solicitar exame parasitológico de fezes e elementos anormais nas fezes? Também não faz sentido. A resposta está na letra A, que diz o seguinte: realizar enema e prescrever polietilenoglicol. Pessoal, se eu tenho uma criança com impactação fecal, eu vou fazer as manobras de desimpactação e vou prescrever laxativos. Eu vou realizar o enema e vou prescrever o polietilenoglicol, que é um laxativo muito usado na pediatria. Resposta certa, letra B de bola, para você ver como são essas questões sobre o tema. São questões que são simples. E a nossa aula, eu acho que trouxe um pouco de como essas questões são abordadas. A gente se vê nas próximas.